Boas-vindas! Nessa videoaula, iremos explicar passo a passo a resolução de um exercício utilizando os fundamentos da série de Fourier. Em seguida, veremos na prática a aplicação do sinal de Fourier no MATLAB. Vamos nessa? Primeiramente, a gente tem que definir em quais situações podemos aplicar a série de Fourier. A série de Fourier ela é aplicável quando há uma função f periódica de período 2L. Uma função f é dita periódica se há um número real positivo p, chamado de período de f, tal que f de x é igual a f de x mais p, para todo x no domínio f. O gráfico de uma função periódica é obtido pela repetição de qualquer intervalo de comprimento p. Aqui nesse exemplo, podemos ver que o sinal emitido do início de P até o final de P se repete periodicamente, repetitivamente, e tal qual, retratando um gráfico que pode ser calculado a série de Fourier. A meta da série de Fourier é determinar a função que cria determinado sinal periódico. Para tal, devemos seguir uma série de etapas no cálculo dos coeficientes para preenchimento da equação principal, que é esta aqui. A série de Fourier nos induz a calcular três coeficientes principais, dependendo do tipo de equação e do tipo de sinal que é emitido, entre eles A0, AN e BN. A gente vai usar essa questão que está na tela para facilitar o entendimento do processo de resolução. Temos aqui, portanto, um sinal periódico em que podemos aplicar a série de Fourier. A meta é que, a partir desse gráfico contendo esse sinal, consigamos determinar a função que cria o sinal utilizando os fundamentos da série de Fourier. Para calcularmos a série de Fourier na questão apresentada, vamos seguir o seguinte processo de resolução. Inicialmente, temos que encontrar a equação que representa um único ciclo do sinal periódico. Depois, vamos calcular os coeficientes necessários para a série de Fourier. E então, vamos juntar todos os coeficientes e finalmente descobrir a função desse sinal periódico. Para encontrar a equação principal em questão, temos como primeira etapa analisar o gráfico. Podemos perceber que no intervalo de menos π até π, que é o intervalo de repetição desse sinal, existe um padrão, que é uma parábola. Sabendo então uma parábola, podemos obter o gráfico dessa parábola, que é f de t igual a t ao quadrado mais bt mais c. Podemos também extrair algumas propriedades padrões, em que a é maior que zero e delta é igual a zero. Com tais propriedades, podemos então partir para calcular os nossos três coeficientes, que são a, b e c. O primeiro deles, que é mais prático, é o c. Podemos assumir que t é igual a zero. Então, com isso, a vezes zero ao quadrado é zero, b vezes zero também é zero, sobrando c, que temos como igualdade zero. Partindo dessa última propriedade de delta igual a zero, podemos também calcular o nosso b. Tendo a e c igual a zero, podemos cortar essa parte da equação, isolando delta aqui no caso é zero, e gerando essa igualdade de b ao quadrado igual a zero, tirando raiz, b é igual a zero. Para o cálculo do a, podemos analisar o gráfico e abordar as principais extremidades dessa equação. Para tal, assumimos o limite dessa equação, que é π em t. Então, substituímos t por π. E igualamos ao máximo abordado pelo sinal, que é 3π. Portanto, temos a equação a, π ao quadrado, mais bπ, mais c, igual a 3π. Resolvendo a equação, temos aqui a igualdade de a, π ao quadrado, igual a 3π. Isso porque zeramos os dois primeiros valores,
Então aqui é zerado e aqui também é zerado, gerando essa igualdade que, passando para lá e para cá, chegamos ao resultado de A igual a 3π. Com isso, conseguimos obter a primeira função, que é f de t, igual a 3t ao quadrado sobre π, que representa a função do primeiro sinal representado no gráfico. Chegando na equação em questão e definindo o período em que vamos calcular esse sinal, que é π, podemos calcular então os coeficientes, começando pelo A0. Vamos utilizar a fórmula da série de Fourier, que foi mostrada no início dessa videoaula. A fórmula do cálculo do A0 se dá por A0 é igual a 1 sobre L da integral com os limites de menos L a L, função de t dt. Trocando os valores, obtemos A0 igual a 1 sobre t, com a integral de menos π a π, trocando a função 3t ao quadrado sobre π dt, e realizando todo o cálculo dessa integral com esses limites, chegamos ao resultado 2π. Igualmente, para cálculo do AN, também vamos utilizar esses dois dados obtidos, e com essa função, AN igual a 1 sobre L, a integral de menos L a L, função de t vezes cosseno de n π t sobre L vezes dt. Podemos também trocar os valores que obtivemos, resultando em AN igual a 1 sobre π, integral de menos π a π, trocando a função 3t ao quadrado sobre π, vezes cosseno de nt dt, chegamos ao resultado de 12 cosseno de nπ sobre π vezes n ao quadrado. Caso queira confirmar esses valores, pode pausar o vídeo e verificar se os valores que você calculou também batem com os resultados obtidos. Para cálculo de Bn, temos um caso bem curioso. Podemos ver aqui nesse gráfico que a nossa função ela é par. Como assim? Uma função é par quando f de t é igual a f menos t. Em resumo, esta metade ela cancela essa segunda metade. Então, somando as duas funções, elas se cancelam. Poderíamos calcular utilizando este formato, mas como o gráfico ele é par e elas se cancelam, podemos assumir que no final das contas Bn é igual a zero. Você também pode calcular com essa fórmula de Fourier, mas não é necessário, já que a somatória de ambos os resultados dá zero. A série completa de Fourier se dá pela equação f de t igual a A0 sobre 2, mais a somatória de AN vezes cosseno de nπt sobre o período, que é L, mais Bn vezes seno de nπt sobre o período também. Agora, o que falta para a gente poder definir essa equação de fato é trocar os valores dos coeficientes que encontramos, tendo o período π. Os valores que definimos foram A0 igual a 2π, AN é igual a 12 cosseno de nπ sobre πn ao quadrado, e Bn, que é zero, por ser uma equação, um sinal par. E com isso basta trocar os valores de acordo com o encontrado. Finalmente, temos como a série de Fourier definida em função do tempo, que é π mais somatória de 12 vezes cosseno de nπ sobre πn ao quadrado vezes cosseno de nt. A seguir, vamos reproduzir o resultado encontrado na prática, que é no software MATLAB. Depois que obtivemos a equação da série de Fourier, é possível gerar o gráfico. Nesse caso, utilizaremos o MATLAB para representar.
Esse código ele gera o gráfico da forma de onda. Já está sendo executado. E se repararmos, o gráfico ele coincide com o do início do exercício. Já esse código ele é referente ao sinal em questão, mas escrito em espectro de frequência. E ele gera esse gráfico. Portanto, quando transferimos os cálculos para o MATLAB, esse é o gráfico final que obtemos, que, comparando com o da questão no início da videoaula, é muito semelhante. E para finalizar, esse é o gráfico do sinal em questão, porém descrito em função da frequência. Esperamos que a videoaula tenha sido clara e tenha te ensinado a chegar no resultado de como aplicar a série de Fourier em um sinal periódico de forma simples. A equipe é composta por Eloá Camilo, Gabriel Yudi, Lauren Ferreira e Davi Luan. Obrigada pela atenção e até a próxima!